Olá, seja bem-vindo ao Justiça do Trabalho na TV. Reforma trabalhista comentada por juízes do trabalho, artigo por artigo. Esse é o título do livro recém-publicado pela Associação dos Magistrados do Trabalho de Santa Catarina, a Matra 12. A obra reúne artigos de 32 magistrados catarinenses, que abordaram todas as alterações trazidas pela Lei 13.467 de 2017. O objetivo é auxiliar na compreensão da reforma trabalhista, que deixou muita gente confusa diante de tantas mudanças. E para falar sobre o livro, ninguém melhor que os autores, a juíza Andréia Hausboom, presidente da Amatra, e os juízes Daniel Lisboa e José Lúcio Munhoz, responsáveis por organizar a obra. Bom, doutor Lúcio, doutor Daniel, doutor André, sejam bem-vindos, obrigada pela presença. Parabéns pelo livro, primeiramente, né, por essa bela obra aqui. E para a gente então começar a nossa conversa, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre as suas impressões a respeito da reforma trabalhista que mudou aí a vida de praticamente todos os brasileiros, a gente pode dizer, né? Vou começar então com o doutor Lúcio. Então, a reforma trabalhista foi um processo muito confuso no país, né? Ela envolveu um projeto de apenas 13 artigos encaminhado pelo governo ao Legislativo e do dia para a noite, o Legislativo apresentou uma proposta alterando mais de 100 artigos da consolidação das leis do trabalho, né? Ou seja, foi a maior mudança trabalhista depois da própria CLT. Né? E o texto não foi previamente debatido com a sociedade, não foi previamente debatido com os autores do processo social, né? Com os trabalhadores, empresários, muito menos o pessoal da área do direito foi ouvido e trouxe muitas controvérsias, né? Muitos textos contraditórios, outros não tão claros, outros trazendo alterações muito profundas que mexem com o cotidiano de milhares de pessoas, né, no país. Então todos ficaram um pouco perdidos com relação a isso, né? Exatamente. É muito interessante perceber que pela vacatio legis, pelo tempo entre a proposição e o momento em que a lei passou a vigorar, havia evidentemente assim um interesse em que ela fosse a qualquer custo inserida na sociedade. Geralmente, normas e alterações como essa, elas têm um prazo de vacácio muito mais longo do que se colocou para a reforma trabalhista. Foram apenas 120 dias, né? Exato, e isso gerou, inclusive, uma situação muito interessante. Para passar no Senado, o Executivo disse que alteraria por medida provisória. Fez, inclusive, uma cartinha por escrito, famosa. Prometendo vetos. Promessa. Uma promessa. E aí, o que aconteceu? Mesmo essa MP que veio, que nós também comentamos no livro, que é a 808, ela veio a destempo. Então, nós tivemos uma situação muito interessante. Nós tivemos a entrada em vigor de uma lei por 3 dias após uma MP que durou até abril. Uma insegurança se ela ia ser votada ou não. Em abril, e a gente escrevendo o livro, em abril, tivemos que tomar uma decisão antes, e aí assim, foi um exercício de futurologia, porque a gente precisava escrever sobre como seria o cenário jurídico sem a MP, e como resolver o problema do período de vigência da MP. Então, a gente teve em 6 meses 3 legislações sobre alguns temas, sobre outros até 4. E se a gente fizer, em alguns temas, um prolongamento, como, por exemplo, alguns temas de trabalho da mulher ligados à gestante, em 3 anos nós temos 4 cenários diferentes. É uma insegurança jurídica muito grande. E aí nós tentamos, com a obra, de certa forma, lançar alguma luz a esse imbróglio todo que essas alterações legislativas sucessivas trouxeram. Até porque a MP, que veio para regulamentar alguns aspectos, ela perdeu a vigência. Caducou, né? Caducou, ou seja, o Congresso acabou não votando. Né? O mau empenho do governo ao lidar com o tema acabou não votando a MP, ou seja, vem a lei,
3 dias depois se muda a lei e depois volta o que era antes. Do prazo da vigência da MP, ela deixa de viger. E aí o que acontece? Quais são as soluções jurídicas nesse período? Né? Gerando uma insegurança completa. Todas as soluções estão aqui dentro desse livro. Esperamos. Então, eu gostaria de saber então da doutora Andréia como é que surgiu a ideia de fazer uma obra coletiva, assim, só com os juízes do trabalho. Então, o José Lúcio e o Daniel fazem parte da diretoria da Matra 12. Nós estávamos no segundo semestre do ano passado, 2017, em reunião de diretoria, discutindo sobre uma possibilidade de um livro, que um associado tinha enviado uma proposta, mas de longe, nada perto do que seria esse livro. E o José Lúcio falou que tinha muita vontade de organizar um livro catarinense, profundo, falando sobre essa reforma trabalhista, empolgadíssimo. O Daniel, no mesmo momento, falou, tô dentro. E eu falei assim, eu também. Né? Porque a Matra teria que viabilizar isso e chamar, convidar os colegas e tudo mais. E assim começou. Né? Ficou definido que o José Lúcio e o Daniel seriam os organizadores do livro. Né? Eu, como presidente da Matra, buscaria 2 colegas para, juntamente comigo, formarmos a comissão científica do livro. E eu convidei o Narbal Filete e o Reinaldo. Eles prontamente aceitaram e nós 5 nos casamos. Digamos que aqui está o resultado, está o filho dessa relação. Nós nos casamos, nos separamos acho que uns 2 dias atrás. Né? Começou toda a campanha para convidar os colegas, todos os juízes do Estado, substitutos, titulares, desembargadores, aposentados, quem quisesse escrever, nos noticiava a vontade de escrever. Se tivesse algum assunto que preferisse, seria aquele, já diria ali, né? E depois de todos, de um período que nós deixamos em aberto, veio a primeira etapa, né? Andréia, faz um esboço para ver quem vai escrever sobre o quê, né? Então, muitos dos colegas que escreveram aqui, eles não sabiam nem sobre o que eles iriam escrever. Alguns tinham uma preferência sobre um assunto ou outro, ou 2 preferências sobre o mesmo assunto. Eu dei prioridade para quem disse antes, porque eu não tinha como dizer esse vai escrever melhor que aquele. Quem disse primeiro que queria escrever, mas a maioria nem disse, falou, eu quero escrever. Então, os autores souberam sobre o que escreveriam quando receberam um e-mail. E foi uma coisa muito bacana, a ideia deles, dos organizadores. Nós não contamos para os autores quem escreveria o quê. Cada um só sabia o que ele próprio iria escrever. Né? E daí, o desdobramento disso, eles mesmos vão contar. Mas a ideia do livro está aqui, foi realmente do Lúcio, prontamente aderida pelo Daniel e abraçada pela Matra, né? Pela importância que tem essa obra hoje. E não é porque nós temos participação nisso, mas eu acho que dentro da história recente aqui do direito do trabalho em Santa Catarina, eu não me lembro de ter uma obra tão profunda que abordasse tão profundamente o direito e o processo de trabalho. Então, doutor Daniel, doutor Lúcio, como é que foi esse trabalho? Deu muito trabalho aqui reunir todo esse material? A ideia foi sempre uma tentativa de padronização para que o livro ganhasse corpo como uma obra única, conquanto existentes vários autores. Então, nós, após organizarmos os artigos, e se você der uma olhadinha, você vai perceber assim que a cada artigo há a apresentação da legislação original, da legislação da reforma, da lei, e da legislação da MP, quando for o caso, para permitir a comparação imediata pelo leitor. E, em seguida, uma estruturação que a gente também definiu, visão geral,
caput original, o que foi alterado e assim sucessivamente de cada uma dos temas, para permitir que pudesse ser uma obra de fácil verificação. Então, minha dúvida é sobre o artigo 5º, eu vou lá, abro no 5º, minha dúvida é sobre o 702, eu vou lá, abro o 702 e assim vai. Essa questão que a Andrea comentou, então, foi muito bacana, porque na primeira fase, após a distribuição e a primeira remessa de artigos, nós permitimos que os autores corrigissem às cegas os trabalhos um do outro. E aí era muito bacana, porque a gente tinha um grupo que queria, que casou, como bem disse a Andrea, e não fomos só nós 5, nós tínhamos um núcleo, vamos dizer assim, que nós conversávamos às 6 da manhã, às 8 da manhã, às 10 da noite, às 3 da manhã, sempre tinha alguém contando o que estava fazendo e como é que era para o encaminhamento na sequência, e um grupo maior, e esse grupo maior participante e atuante, e a cada pedido que nós fazíamos a eles, prontamente atendiam, o que foi muito legal. Então, levamos essa ideia, bom, agora acabou a fase da escrita, eu quero que vocês corrijam. E vieram muitas ideias muito boas dos autores. E uma coisa, como eu disse para vocês, críticas, bacana, né? críticas, Também, e não se sabia a quem se estava criticando. Por que a gente queria fazer isso? Para que não tivesse aqueles dedos e aquela preocupação. Ai, será que eu vou desagradar aquela pessoa? Então, e sempre usando o máximo de tecnologia que a gente conseguia aproveitar na hora. Então, Google Drive de utilização coletiva, a gente dizia, autor, vai lá, escreve seu nominho do lado do artigo que você vai corrigir e começa, e mandando para a gente. Voltou isso, retornou para os autores então reescreveram algumas coisas a partir das sugestões, voltou para a gente, e aí veio um trabalho hercúleo, que foi a revisão geral da obra, e aí a comissão, o Reinaldo, o Narbal, a Andrea, a gente leu muito e reviu muito e sugeriu os links entre um tema e outro, porque até então isso não existia. Vamos dizer assim, costuramos a obra. O padrão também, porque alguns estavam... Então a gente foi estabelecendo o padrão, né? Que a obra tivesse, como bem disse o Daniel, a abordagem do texto anterior com o texto atual, depois uma explicação sobre o tema, né? Ou seja, transformando a obra em um momento didático mesmo, até para o leitor pouco afeto assim, ao direito do trabalho. Ele sabe, esse texto dizia o quê? A delimitação dessa matéria era feita por causa disso, disso, disso e daquilo. O que mudou? Mudou desse modo aqui. O inciso tal, o que diz agora? Diz isso. Qual é a aplicação disso? Quais são os entendimentos favoráveis, contrários? O que diz o tribunal? O que diz o TST com a súmula? O que diz os eventos já realizados no âmbito da magistratura, né? Os encontros do pessoal do Comitê de Direito Processual do Trabalho, né? Os fóruns. Então, é bastante rico, bastante... O encontro institucional dos juízes, inclusive aqui de Santa Catarina. Nós sempre pedimos aos autores para tomarem muito cuidado em citar os entendimentos locais, então, jurisprudência local, os encontros, o encontro institucional dos magistrados, tudo que foi ali decidido é lançado no livro, na medida do possível, muita jurisprudência local e nacional, mas não só isso. Doutrina, claro, é uma obra de grande profundidade. É cômico dizer, mas ontem teve um lançamento de um livro lá na Escola Judicial e ele está citado no nosso livro. Ou seja, super atualizado. Nós citamos obras que ainda não tinham sido lançadas. Informação privilegiada. Exatamente. Mas não é nem só isso que eu ia dizer. Quando tudo estava pronto, a gente começou de novo. Porque a gente teve que reescrever à luz do fim da medida provisória. Então, nós tivemos um momentozinho ali no final de fevereiro que a gente teve que tomar essa ideia
E aí a gente teve que retomar o trabalho aos autores. E teve os autores o trabalho ficaram... do direito intertemporal, que foi após a costura do livro. Questão que nós percebemos a necessidade num segundo momento. Então, isso foi, assim, a gente brinca com que os autores, eles reclamaram muito da gente, porque a gente fez eles trabalharem no recesso, depois no carnaval. Depois voltou para eles no carnaval e depois voltou para eles na Páscoa. E aí eu falo, acreditem que nós também trabalhamos nesse dia em todos os outros períodos também, que era a parte que a gente estava fazendo essa costura etc. Para conseguir ficar uma obra bem atualizada, né? Tem o fim da MP, vocês abordam também a questão da Lei 13.660 de 2018 e também do parecer publicado recentemente em maio pelo Ministério do Trabalho, né? Então tá... A Lei 13.660 é de 8 de maio desse ano. Então, super atualizado, super atual. Bom, doutor Lúcio, o livro aqui a gente pode observar, ele está bem denso, né? São 600 páginas aí de conteúdo, né? Então de textos aí que interpretam, né, a reforma trabalhista. O que o leitor pode esperar do livro? Ele pode esperar muita qualidade. O que a gente observou ao longo desse tempo, né? Eu especialmente com os trabalhos institucionais, na escola e tal, é que os juízes, eles são muito talhados, se prepara muito um juiz para o exercício da sua atividade. Os cursos da escola, um concurso pesado, muita leitura, os temas que são trazidos todo momento ao juiz. E normalmente essa produção intelectual do magistrado, ela fica guardada dentro de uma sentença. Ou seja, se investe muito, né, na qualificação de um profissional e o que ele produz é de acesso restrito para poucas pessoas. Às vezes, até os próprios advogados só vão no finalzinho para saber se ganhou ou perdeu. Né? Nem se analisa às vezes, né? Claro. O conteúdo técnico, a abordagem científica do tema. E aí eu falei, olha, seria muito interessante trazer a lume, né, esse conhecimento. Porque o juiz normalmente é talhado assim, ó, o juiz só fala nos autos, né? Só fala nos autos. E é muito legal a gente ter esse trabalho intelectual transformado em livro e que vai servir à população. Né? Nós, é bom ressaltar, nós não estamos ganhando um único centavo com a obra. É um trabalho estritamente voluntário em prol da sociedade. Né? O que a gente ganhou é o prazer de estar servindo ao público, né? Aos profissionais da área do direito. Né? A gente, inclusive a Amatra não está ganhando também. Nós não. Ao contrário. Os livros que nós estamos entregando, presenteando aos associados, a bibliotecas, as demais associações, a um público todo que nós vamos enviar, a Amatra adquiriu. Né? Já adquiriu uma tiragem dos livros, né? Então a Amatra também não está obtendo lucro de forma nenhuma. O lucro é conhecimento científico, participação na sociedade. Que bom. E a ideia, então, é que esse livro se torne um manual aí de pesquisa, tanto para os operadores do direito, mas também para trabalhadores, para empresários. Sem dúvida, na medida do possível, é claro, porque é um livro técnico, mas a obra é de fácil acesso, a escrita dos autores é muito fluida, então pode seguramente ser compreendido por qualquer pessoa interessada na área. E é possível, assim, dizer quais os temas de maior repercussão que estão aqui, para dar aí uma palhinha, doutor Lúcio? São muitos, né? A reforma, ela trouxe alterações profundas, né, em termos do direito do trabalho, processo do trabalho. Então, nós, desde a eliminação da contribuição sindical, né, bastante controverso, as questões relacionadas à sucumbência trabalhista, os honorários o acesso à justiça, né? O acesso à justiça, o trabalho intermitente, a questão do trabalho insalubre por gestantes, enfim, a questão intertemporal, como já citada, né? Entra a lei, depois sai, depois entra a MP, sai, como que fica esse imbróglio, né? Procedimental, processual. Então, acho que são muitos os temas. O que é bacana é que estão todos divididos por artigos, né? Então, desde o 1, 2, 4, 8, e por aí vai. Então, inclusive a terceirização, né? Terceirização. Nós tem um capítulo especial sobre a terceirização, que não é da Lei 13.467, é uma lei anterior, mas que está incluído aí no livro, né? Porque fez parte desse pacote reformador
do direito do trabalho que a gente viu nos últimos 2 anos, então nós optamos por incluí-lo e com uma farta explicação também sobre direito intertemporal, porque é um dos temas primordiais. Falar propriamente dos temas, o que é mais importante, é interessante imaginar que cada um de nós aqui, como juízes e como operadores do direito, temos alguns temas que nos afetam, que de maior gosto e que a gente entende como mais relevantes. Então, eu estava ouvindo o Lúcio ali pensando assim, nossa, mas e a tarifação do dano moral? E o trabalho intermitente? O trabalho intermitente, ele comentou, Banco mas de horas. e as mudanças relacionadas à duração do trabalho? Isso, para mim, me machucou tanto com essas mudanças e como assim? Então, negociado, sobre legislado. Esse é impressionante. Tudo. Então, assim, a reforma... Fica difícil mesmo. A reforma trabalhista, o que aconteceu na legislação do trabalho no Brasil no último ano e meio, é algo que vai ser estudado seguramente na história do direito, porque é algo ímpar. Eu não sou um jurista de longa data, conheço o direito há uns 20 anos, que é o tempo que eu estou inserido nessa profissão. Eu jamais acompanhei uma mudança assim, por esses motivos, dessa forma. Eu lembro de uma notícia lá de um professor de direito de processo penal na faculdade, que ele me comentou uma vez de uma tal de Lei Fleury, da época do regime militar, que foi uma lei feita por uma pessoa, tanto que ela tinha sobrenome. Às vezes eu sinto algumas similitudes no todo esse processo, mas enfim... Inclusive a tentativa, né, com a própria reforma, de limitar as interpretações jurisdicionais sobre o direito do trabalho. Nossa, né? Enorme. Algo assim de constitucionalidade duvidosa, para falar o mínimo. O artigo 702, se eu não me engano, trabalha isso aí no livro e é impressionante como o legislador travou a uniformização de jurisprudência nos tribunais. É algo surpreendente. Dos tribunais do trabalho. Dos tribunais do trabalho. Exatamente. Ontem falávamos disso. Ninguém diz que em outros setores do direito, interpretações, inclusive eventualmente contra a legem, não são válidas. O palestrante comentava sobre o fato de que ninguém discutia que outorga uxória não era relevante no direito, então o marido concordar com a esposa, embora estivesse na lei, a jurisprudência estava dizendo que não era algo necessário há muito tempo e a jurisprudência destruiu uma legislação e trabalhava contra a legem, só que como não era no ramo trabalhista, Podia. todo mundo é aplaudido. Infelizmente, na nossa seara, é visto como juízes legisladores. E é algo que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque não nos parece, pelo menos na minha interpretação particular, que haja exatamente isso. Pelo contrário, o que existe é uma possibilidade, uma tentativa de apaziguar a relação capital-trabalho e não de fomentar ações trabalhistas ou dificultar a vida do empresário. Pelo contrário. A Justiça do Trabalho é parceira do crescimento social. Se me permite invadir um pouquinho o seu tema, um cuidado que a gente deve ter, porque se o cidadão não encontrar uma porta no judiciário, dentro do Estado, para fazer valer os seus direitos, ele vai começar a reagir com autotutela, ou seja, ele vai começar a fazer direito pelas próprias mãos. Esse é um risco enorme. Né? O judiciário, além de solucionar conflitos, ele é um apaziguador social. É o canal onde os litígios são resolvidos. Se dificultar ao extremo o acesso das pessoas ao judiciário, ou se elas buscarem o judiciário para não dar justiça, isso vai acabar explodindo no ambiente de trabalho, com greves ou com problemas maiores de violências e tal, que não é social, né? o que se espera dentro de uma sociedade, num regime democrático de direito. Sim. Bom, doutores, doutor Lúcio, doutor Daniel, doutor André, agradeço muito a participação de vocês. Obrigada. Nosso tempo chegou ao fim. Parabéns mais uma vez pelo trabalho.
que está aí, vai estar disponível nas livrarias, né, doutora Andréia? Isso, o livro ele é vendido pela LTR, pelos livreiros, nas livrarias, aonde a LTR vende livros. O livro da Matra 12 vai estar sendo vendido também. Então fica aí muito bom, o livro Reforma Trabalhista, comentada por juízes do trabalho, artigo por artigo. Muito bem, obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigado. E assim a gente encerra o programa de hoje com os autores do livro sobre a nova lei trabalhista, os juízes Daniel Lisboa e José Lúcio Munhoz e a presidente da Mata de Santa Catarina, Andréia Hausboom. Nos vemos no próximo programa. Até lá!